Muito boa noite ou bom dia para quem está assistindo aí mais cedo. Eu sou o Enéas Nascimento. Essa análise é do canal Academia do Forex, o qual eu recomendo que você se inscreva, já que tem bastante conteúdo, tem análise, tem muita coisa boa. Também recomendo que peço, na verdade, que você clique no gostei para dar essa força para o canal. Toda semana eu divulgo aqui para vocês uma análise geral do mercado de CFDs, do Forex, do ouro, dos metais, petróleo e vários índices importantes que o pessoal opera. Então, se você não é inscrito, vai perder, né? Então, fica ligado. Pessoal, também tudo que eu falar aqui, nada vai ser recomendação de compra ou venda. Vocês têm que saber fazer a sua própria análise. Ou melhor, né? Cada um tem que ter a sua estratégia. Agora, essa análise aqui pode e deve te ajudar no seu embasamento para essa estratégia, para verificar as condições de mercado, tá? Mas na hora de comprar ou vender, tenha certeza de estar seguindo uma estratégia específica, desenvolvida, criada por você, ou que você copiou, mas está usando disciplinadamente. Vamos embora, sem mais demora, Semana do Forex, começando segunda-feira, dia 21, aí 22, 23, 24, 25, do dia 21 de setembro ao dia 25 de setembro, teremos aí 5 dias e o mercado está interessantíssimo. Eu recomendo realmente você assistir até o final, porque tem pares muito interessantes. O euro USD começando com ele. Cara, ele deixou um pimbar bonito, tá? Um pimbar bonito. Quase tocando nessa região de suporte verde aqui, ó. Faltou muito pouco para ele tocar. Eu, particularmente, só opero quando o preço de fato encosta nos níveis que eu considero. Esse aqui já era uma concessão que eu tinha feito. Eu fiz uma análise mais detalhada durante a semana e decidi considerar esse nível aqui. Por que, né? Você decidiu considerar? Eu puxei Fibonacci dessa mínima para essa máxima e vi que se o preço testasse essa região, também iria testar 38,2. E mais, a região que eu estava considerando antes, que era 1,1585, 1,15 por aqui, que era em 50% de Fibo e era um nível importante no passado, caso o preço viesse chegar lá, poderia demorar demais. E havia o risco de lateralizar. Então, como a tendência do EURUSD está forte, essa região fica muito interessante para um possível teste do preço e em seguida o preço subir. Uma coisa interessante que eu quero mostrar a vocês é essa região verdinha de 1,2070 mais ou menos no semanal. Ela é um nível muito importante, ó. Presta atenção aqui, ó. Em 2012, 8 anos atrás, o preço testou e subiu. E nesse momento ele ainda não encostou. Em 2017 o preço tocou como resistência e chegou a retrair um pouco. Nesse momento ele ainda não testou. E diante de um nível tão forte assim, muitas vezes o preço, se for reverter ou não, pelo menos às vezes ele vai lá e toca. Muitas vezes ele vai lá e toca. Isso, se ele for reverter, ele pode reverter de lá. Mas se ele for de fato continuar a tendência de alta, ele vai buscar e depois ele pode romper fazendo novos topos e novos fundos. Então fica atento em 1,2070 aí na sua estratégia. GBP/USD deixou um pimbar a favor da tendência de alta, tá? Cuidado que tem muita gente aí desesperada acreditando que isso aqui é reversão. Isso não é reversão, tá? Quer dizer, não se sabe, né? A princípio ainda é tendência de alta. E temos um baita nível, suporte, resistência e agora um nível de suporte novamente, que já está empurrando o preço para cima. Eu acredito que o preço tem boas chances de buscar novamente a região de 1,34 no GBP/USD. E no AUD/USD? Bom, aqui o preço está subindo, mas de forma singela. Aqui o ideal, a meu ver, era ver o preço chegar em 71 antes de buscar uma alta ali, tá? Eu vejo assim. Pode ser que você esteja vendo diferente, mas fica atento nessas regiões, tá? Eu vejo uma linha de tendência de alta nesse ponto, pode ser que o preço já suba, olha, fez um pimbar, né? Pode ser que ele já suba, inclusive, daqui. Temos o NZD/USD, que deixou um pimbar na resistência. Eu estou no semanal agora, essa região cinza, ó, foi suporte, aqui, tá? Suporte, suporte, resistência. Aqui essa região variou um pouco, ela ficou aí numa largura considerável. E está testando já, e deixou um pimbar no diário. Não é que eu recomende, não é que eu imagine que isso vai cair. Eu creio que tem boas chances de cair devido às circunstâncias. Mas como a tendência é de alta, eu estou procurando oportunidades de alta quando o preço alcançar 65,18. E desde que ele não demore muito a alcançar lá, senão ele lateraliza. Temos aqui uma região interessante no USD/CAD, que foi suporte. Pode vir a ser resistência novamente. Deixa eu só apagar isso aqui, que foi de outra
de outro vídeo. Eu acredito que o preço tem chance de cair, só que ele gerou muita dúvida a partir daqui, ó. Ele apontou pin-bar para cima e pin-bar para baixo. Esse pin-bar foi para baixo e ele colocou dois pin-bar para cima aqui, ó. Esse e esse. Isso fazendo falso rompimento de inside bar. Então eu imaginei que de fato o preço poderia buscar lá. Só que aí ele me vem com um pin-bar bonito desse de queda, agora que embolou o meio de campo. Pode ser que ele também caia forte. Mas veja que interessante, qual é a região que está aparecendo esses sinais aqui? No meio do caminho, nem está nessa região que é a mais importante, nem está nesse fundo. Então no meio do caminho eu não fico procurando sinal, eu fico analisando, mas não fico procurando oportunidade. O USD-CHF, o par é o espelho do euro USD, ele rompeu o canal de queda que ele vinha testando suporte. Deixa eu só ver aqui como é que eu faço aqui, isso. Ó, canal de queda, eu mostrei acho que na semana passada o rompimento e o reteste desse canal com pin-bar. Não sei se você viu, tá? O preço rompe, retesta com pin-bar e pode ser que daqui ele suba fazendo a retração. Eu estou de olho em 92,55. Aqui eu vou procurar uma oportunidade de queda. O USD-JVY está testando suporte. Para mim a tendência de queda quer se firmar, mas para isso precisa romper esse nível importante. Que no semanal essa região, ó, foi bem significativa no ano de 2018. Foi um suporte extremamente importante em 2018. Muito importante também em 2019. Chegou a passar em 2020, mas voltou. Deixou um pin-bar em 2020. Então para mim só vai continuar caindo, ou melhor, só tem mais chances de continuar caindo se ele romper esse suporte em 104,50. E aí ele pode buscar níveis mais lá embaixo, ó. Ele pode buscar o 99,80, que é praticamente o 101, né? Então, por exemplo, eu colocaria umas zonas de alvo por aqui, em 100, que é um suporte muito importante no semanal. E se o preço romper isso aqui e montar a estrutura, oxe, vai ser show de bola. Se Deus quiser aí, quem sabe, né? Um rompimento, uma montagem de estrutura de queda. Bom, terminamos os 7 pares com o dólar. Agora vamos passar para os pares cruzados, mas mesmo assim estão em oportunidades boas. Euro-GBP, depois que ele ameaçou cair e voltou com força para cima, ele fez uma coisa interessante. Ele rompeu uma região há muito tempo consolidada do preço e no semanal uma região importante. Essa região aqui do 90,50 foi uma resistência forte no semanal e ele já buscou a próxima em 92,60. Nesse ponto uma retração era plausível e foi o que aconteceu. Eu não sei se eu cheguei a comentar, deixa eu ver, dia 11 foi, cheguei sim. Veja aí o último vídeo, tá? Eu falei sobre o preço ter tocado aqui e haver uma boa chance dele cair. Caiu, só que não tocou no melhor ponto. Tá, ele tocou em outros pontos, só que para mim, na minha análise, eu acredito que essa região, por exemplo, de resistência, não é tão forte. E de fato o preço inclusive rompeu ela, ó. Foi para baixo, tá acima agora. O que eu aguardo? Uma retração do preço até 90,57 e daqui, quem sabe, um movimento de alta. No euro AUD, ó, completamente lateralizado, apesar de ter deixado sinais interessantes aí. Mas também, quando o preço oscila tanto e faz tanta sombra, ele acaba deixando muito sinal mesmo. Porém, olha que lateralidade horrível, então nem estou me prendendo a esse par. O euro NZD, que vem em queda, tá? Ele vem em queda, não é das melhores, porque o preço não conseguiu romper ainda este fundo aqui que vocês estão vendo, ok? Mas ele já vinha, ó, de uma tendência de queda. E na retração, tendência de queda aqui, na retração, ele voltou para baixo dessa região que foi suporte e resistência. Ao voltar para baixo dela, ele retraiu até esse nível que foi resistência e suporte, quase toque e já está caindo. Então, apesar de estar em queda, ele está um pouco confuso, principalmente para quem é iniciante, pode não estar conseguindo enxergar uma tendência aqui. Então, para que facilite a sua visualização, espera esse par cair mais um pouco aqui, ó, e montar um fundo menor. Aí sim, eu garanto, mesmo você iniciante, você vai conseguir enxergar isso aqui, ó, movimento de queda, um movimento de retração menor, seguido de um movimento de queda, fazendo um fundo menor do que o fundo anterior. Então aqui você já teria dois topos e dois fundos, ambos descendentes, havendo aqui uma tendência de queda. E aí o que é que eu aguardo? Uma retração para algum nível rompido e depois uma queda continuando a tendência. EuroCAD, tendência de alta, o preço fez até uma inside bar com falso rompimento aqui,
nessa região, não sei se você está vendo, é um azul bem clarinho que eu botei aqui, que é, ó, foi resistência na máxima desse candle aqui, uma leve segurada aqui, deixa eu ver no semanal, se eu não me engano também, foi um nível importante, ó, foi, deixa eu só tirar um pouco o zoom, olha lá no ano de 2013, ele tocou naquela região e caiu, beliscou ela e caiu, tocou, caiu, passou um pouco, caiu, e nesse momento ele já está sendo negociado acima dela, deixou aí um padrão de inside bar com falso rompimento. Eu creio que tem excelentes chances de ir buscar pelo menos 59, que é a resistência aqui em cima, tá? Combinado. Vamos lá. Euro CHF lateralizado, tá? Tá muito feio esse gráfico. O Euro JPY está numa situação interessante. Eu quero mostrar duas coisas para você aqui, fique atento. Essa região aqui, deixa eu mudar só isso aqui para ficar mais visível por você. Ela foi resistência, de leve aqui também. É uma região, né? Eu vou traçar aqui um quadrado aqui. Azul não está muito forte, deixa eu botar uma corzinha menor. Corzinha cinza, né? Vamos de cinza? Quem sabe? Tem tantos tons de cinza. Não, tô brincando, tá, pessoal? Olha só, resistência, suporte. Se eu tirar um pouco o zoom aqui, eu vejo que essa região no passado também teve um certo respaldo. Não sei se tão atrás, mais ou menos por ali, e agora recentemente. Quando eu coloco Fibonacci a partir desse fundo até aquele topo, eu vejo que o preço se aproximou muito de 50% de Fibo. E se eu considerar este fundo também que é válido e botar o fundo da minha Fibo nele, eu vejo que o preço de fato alcançou 50%, inclusive deixando um pimbar no gráfico diário. Olha que interessante. E agora eu creio que o preço tem chance de subir. Agora, não sei se você viu, mas deixa eu te mostrar. Tem um ombro, cabeça, ombro muito bem definido aqui, mas muito bem definido mesmo, tá? Tá bem legal, tá bem interessante. Ombro, cabeça, ombro, para quem não sabe, é um padrão que faz um movimento assim, um movimento mais alto e depois um movimento menor do que o último. É tipo um ombro, uma cabeça e um ombro mesmo de uma pessoa, tá? É somente uma questão de nomenclatura, tá? Seria o caso de dois ombros e uma cabeça aqui com esse chapéu estranho, que eu vou até apagar para depois não ficarem falando que parece alguma coisa. Foi meramente aleatório. E aqui, o que é que o padrão de ombro, cabeça, ombro indica? Quando o preço vem subindo, tá? O preço vem subindo. Quando ele faz um ombro, cabeça, ombro, de preferência com esse vale aqui menor do que esse, não que seja obrigatório, mas quando o preço faz esse padrão, há uma boa chance do preço reverter a tendência. Qual era a tendência anterior? Alta. Aconteceu ombro, cabeça, ombro. Qual é a chance agora? Reverter e montar uma tendência de queda. Isso acontece. Só que nesse caso aqui, o ombro, cabeça, ombro, ele serve para embasar você de procurar a estrutura. Eu não recomendo, por exemplo, aparecer ombro, cabeça, ombro e a pessoa já dizer assim, ah, ombro, cabeça, ombro, eu vou vender porque vai inverter. Não, porque você vai estar operando contra a tendência sem a confirmação da reversão de fato. Tá? Não sei se você pegou a ideia aqui. O ideal é que você espere, quando acontecer um cenário assim, ou ombro, cabeça, ombro invertido, você espere a inversão do preço, montar uma estrutura no sentido oposto para você pensar em usar a sua estratégia a favor da tendência. Talvez você esteja pensando, Enéas, será que não é muito tarde? Quando e se o preço de fato invertesse aqui, ó, e ele montasse uma estrutura de queda, não já seria tarde demais para eu entrar? Não é melhor entrar mais cedo? Nesse caso, eu não estou dizendo para você entrar só depois de lá. Quando ele fizer, o que caracteriza uma tendência de queda, tá? Fundos menores, topos menores, tá? Esse aqui eu vou, a princípio, desconsiderar. Considere apenas esse ponto aqui como fundo, ok? Se ele fizer uma alta aqui, depois cair, e fizer dois fundos e dois topos, você tem uma estrutura. Então, o trader que tem uma estratégia adequada, ele aguarda o preço chegar num ponto de resistência para procurar o seu sinal. E aí ele não vai estar entrando atrasado. Ele vai estar entrando no melhor momento, que é no suporte e resistência. Tá? Eu espero que você tenha pego essa ideia. Então, para resumir, o Euro JPY ainda não reverteu. Ele está em alta, ok? Ele tem chance de subir. Agora, ele também tem chance de cair. Como tudo pode acontecer no mercado. Eu não sei se você sabe, né? Tudo pode acontecer no mercado. Em qualquer momento, nenhuma análise vai te dar 100% de certeza para onde o preço vai. Então, nesse ponto, esse pin-bar, ele pode empurrar o preço para cima, como ele pode falhar e o preço cair abaixo dele. Se cair, eu já estou de olho nesse ombro, cabeça, ombro para embasar uma estrutura de queda. Se subir,
não vai acontecer nada mais do que o que a tendência já vinha preconizando que poderia e haveria uma boa chance de acontecer, ok? GBP/USD, tendência de queda, preço caiu muito forte. Quem acompanha, quem é inscrito no canal, por isso que se você não é inscrito tá perdendo, eu não tô brincando não, tá? É sério que eu tô falando, ó. Aí embaixo tem um botão assim, inscrever-se. Deixa eu fazer aqui, ó. Opa, tá errado, Enéas. Bota branco nessa cor aí, senão ninguém vai ver nada. Nessa cor aí, se você não se inscrever no canal e não curtir, você vai estar perdendo, ó. Inscrever. Eita, botei minúsculo, foi. Pelo amor de Deus. Inscrever-se. Aí, ó, pessoal. Não é difícil, é só clicar. Beleza? Você se inscreve e não perde. O pessoal que acompanha aí há mais tempo já viu que eu mencionei o toque aqui na resistência. E olha que o preço caiu. Ó. Caiu bem, inclusive. Eu até tive um take profit muito legal, uma operação por aqui. Agora eu aguardo o preço retrair um pouco. Olha, eu tava de olho a princípio em 1,84. Mas eu creio que uma região boa também seria em 1,8075. É uma região boa também para procurar oportunidades de queda pela sua estratégia. Beleza, beleza. Deixa eu apagar isso aqui. Então estou aguardando uma retração do preço até 1,8050 mais ou menos. GBP/NZD eu estou aguardando a retração para procurar oportunidade de queda em 1,9600. GBP/CAD já está bem perto. Trader, você tem que ficar ligado. O preço está perto dessa região verdinha aqui, 1,7200, para procurar oportunidades de queda pela sua estratégia. Olha que tendência de queda bonita, tá? Não estou dizendo, ei, já pode vender de forma alguma, eu nunca vou dizer isso para você. Agora, se você tem uma estratégia de venda, eu recomendo você ficar de olho nessa região, que foi suporte, pode ser resistência, o preço pode cair. Se sua estratégia der o sinal e der o ok para você operar, aí sim, decisão sua, da sua estratégia que você está operando, beleza? GBP/CHF também no mesmo cenário, as libras estão parecidas. Mais uma subida, ele toca na região que foi suporte, pode servir de resistência, o preço cair mais. GBP/JPY, aqui já está ao contrário, a tendência ainda permanece de alta. O preço deixou um pin-bar muito bonito nessa região que foi resistência, pode subir, como também pode cair, inclusive na sexta ele já fez um candle de queda. Um candle de queda no GBP/JPY. Então, há uma chance também do preço reverter e montar a estrutura de queda. Essa semana saberemos. Ou quem sabe na próxima, né? Mas eu acho que essa semana já dá para saber. O AUD/NZD, a perspectiva dele ainda é de alta. Porém, deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu creio que também ainda dá para pensar nessa região aqui, ó, dá para pensar como um possível suporte interessante. Então o preço tocou nele, deixou uma alta, show de bola. AUD/CAD não tá legal, não retraiu ainda, tá na resistência. O AUD/CHF também tá fazendo quase que um topo triplo ali. Então se ele fazendo esse movimento, romper esse fundo, então você já sabe. O topo triplo era um prenúncio da inversão da tendência. Da mesma forma que ombro, cabeça, ombro, também é o topo triplo, o topo duplo. AUD/JPY, aqui temos uma resistência forte no semanal nessa região verde. Na verdade não era uma resistência ainda, é um suporte que pode ser de fato a resistência e jogar o preço para uma retração maior no diário. Tá? Você tem que ficar ligado nessa parte aqui, ó, porque pode ser que haja uma retração maior. Essa região do 76,55 começou a ficar muito fraca pela força do nível ali da região verde. Deixa eu dar uma olhada. Eu creio que aqui dá para pensar também em 75,50. Dá para pensar que pode ser um suporte importante e deixar sinal de alta. Agora, se ele cair abaixo disso aqui, montando estrutura, vocês já sabem. Inversão a caminho. Pode estar a caminho, né? Tendência de alta no NZD/CAD. Eita, que eu lembro que eu falei desse inside e o preço foi-se embora para cima. Já montou uma estrutura legal. Já está subindo, eu já vou trazer o meu nível para cá, ó. Essa vai ser agora a região que eu vou estar de olho, caso o preço venha buscar novamente e deixe para mim um sinal de alta no 87,45. O NZD/CHF não estou gostando, há muito tempo já está lateralizado esse par. Estou aguardando uma definição. Que tipo de definição? Se for uma definição de alta, o rompimento dessa região. E aí, o consequente reteste desse nível que rompeu e pode retestar. Ó. Rompe, reteste e continua subindo. Ou ainda, pode ser, se o preço romper este suporte de maneira significativa e assim montar uma estrutura de queda, tá?
como vocês já conhecem, que eu analiso bastante por aqui. NZDJPY, também estou aguardando a mesma definição que no AUD CHF, ó. Topo triplo lá, se vai inverter ou se não vai, eu não sei. Vamos aguardar. CAD CHF. O CAD CHF está interessante, ó. Tem um padrão de inside bar com duas barras internas acontecendo numa região que foi suporte, suporte, e aqui foi leve resistência. Pode ser que seja resistência novamente e o preço caia vindo buscar 68 ou até mesmo a mínima por aqui, essa região de suporte. E quem sabe, se a queda for muito grande, vir buscar este fundo em 66,30 mais ou menos. Ficar de olho no CAD-CHF, que ele está numa região interessante. CAD-JPY. O CAD-JPY rompeu aquele suporte que eu vinha mencionando, tá? Nem sempre, claro, dá certo. Veja só que sinal bonito apareceu e falhou. Olha esse, eu não sei, eu creio que eu devo ter comentado sim sobre esse pin bar que eu chamo de categoria 2, porque tem um corpo grande e uma cauda também considerável. Então ele fez um sinal muito lindo e o preço simplesmente ignorou o sinal e está caindo. Nesse caso aqui, o que é que eu vou estar aguardando? Para que configure, para que permaneça, a meu ver, em alta, ele teria que voltar a ser negociado acima de 79,75. Para mim não importa se ele der um sinal de alta por aqui, eu estou fora. Tá? Para mim vai ser fraco. Agora, se ele voltar para cima de 79,75 e deixar um sinal de alta, belezura. CHF-JPY, mesma coisa. Se ele voltar para cima de 115,50 e der um sinal, ótimo. Agora, se ele continuar caindo aqui, né, não é bem a mesma coisa. Tem ainda uma opção, pois tem uma resistência forte, resistência, suporte, pode deixar um sinal de alta daqui mesmo. Então eu vou só apagar essa região cinza porque eu quero que meu gráfico fique limpo. Tá? Mais uma quedazinha e eu vou considerar esse suporte. Se ele subir desse ponto como ele está, sem tocar nessa região, eu só negocio, eu só vou pensar em alta. Opa! Se ele for negociado acima de 115,50, que é uma região interessante. Ouro! E esse ouro que não se decide, galera, o que fazer diante desse cenário? Bom, eu sempre falo né? Nesse momento eu tenho falado que a estratégia no ouro ainda é de alta, a tendência no ouro ainda é de alta. E se ele demorar mais, claro, pode ser que ele lateralize. Todo papo pode acabar lateralizando e aí ele sai da tendência. Só que tem uma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês. É uma linha, é uma consolidação, na verdade, não chega a ser uma linha. Tem essa linha aqui que algumas pessoas chamam de linha de tendência, tá? Mas essa especificamente não é de tendência. Sim, linhas de tendência são inclinadas, mas essa especificamente não é, porque aqui nós temos, em vez de uma tendência, temos uma consolidação. E se vocês já devem saber, consolidação não é tendência. Vou até botar um triângulo aqui para você ver. Opa, não é retângulo, acabei. Opa, ainda bem que eu achei ele aqui para tirar. Inserir forma triângulo, você clica 1, 2 e no 3 ele vai fechar o triângulo. Olha que triângulo interessante. Deixa eu até tirar essas linhas aqui. E agora, como é que... Aqui. Muito bem. O preço está preso dentro dessa consolidação triangular. Ele subiu daqui, tocou aqui, tocou no fundo, tocou em cima, tocou nesse fundo, tocou em cima. E pode ser que ele fique mais um tempo. Acontece que as consolidações têm uma característica. Muito provavelmente ela vai ser rompida em um dos lados. Dificilmente ela vai até o vértice do triângulo. Dificilmente. Muitas vezes ela vai romper ou para baixo ou para cima. Como a tendência predecessora do ouro, a que vinha predominante, na verdade, é alta, entende-se que pode haver um rompimento mais provável da linha superior do triângulo. Talvez, quem sabe, um reteste do nível rompido e assim a continuação. Se vier o rompimento na parte inferior, o preço ainda vai ter que romper, ó. Olha que barra que o preço tem aqui. Suporte, suporte, suporte. E sabe que nível é esse? 1906? Nada mais, nada menos do que aquele topo histórico antigo que foi vencido, ó. Onde o mercado tinha pego ali em 2011, 2012, se eu não me engano. O preço está testando ele. Então, para cair abaixo dele, tem que nada mais, nada menos que romper essa região aqui. Pode ser que rompa, tudo pode acontecer. Mas nesse ponto que ele está, eu acredito na maior probabilidade do preço subir daí. Lembrando que eu não sou nenhum guru, eu não sou nenhum adivinho, eu sei e tenho a plena consciência que o mercado pode cair. E eu também tenho um plano de contingência caso o mercado caia. Se eu estiver operando, eu vou ter stop.
Se eu não tiver, inclusive eu tenho uma operação aqui, tá? E tá meu stop colocado. Se o preço cair, eu vou ser estopado e tô de boa. Se subir, pegando o meu take, eu tô de boa também. Agora, se ele cair forte e após o meu stop, claro, e ele montar o que eu ver que é uma estrutura de queda válida, aí eu vou procurar oportunidade de queda. Essa é a boa flexibilidade do trade. Prata consolidada, aguarda pelo menos aí no 24,75, que é o que eu estou aguardando, tá? Você tem que ver pela sua estratégia. Não canso de falar isso, pessoal, que é para ninguém achar que eu estou passando sinal aqui, beleza? Petróleo venceu aquela lateralização finalmente, hein? E agora? Bom, vamos tirar isso daqui e vamos analisar o que o petróleo está querendo fazer. Nada com nada. Ou ele sobe e engata uma tendência de alta para pensar em oportunidade de alta, ou ele cai e monta uma tendência de queda, beleza? Ou fica lateral e não faz nada. SP500, depois daquela queda forte que teve aí umas 2 semanas atrás, que muita gente está dizendo que já explodiu a bolha, não tem nada disso ainda, pessoal. Não estou dizendo que não é bolha, não estou dizendo que o preço estava supervalorizado, não estou dizendo que o preço não estaria supervalorizado. Não é isso. Mas, dentro do contexto ainda, a perspectiva é de alta. Então, não me admiraria se o preço tocar nesse suporte em 3.233 pontos e subir. Dow Jones, mesma coisa. Resistência, suporte, suporte, pode ser que use como suporte e suba. Nasdaq, mesma coisa e melhor ainda do que o SP500, porque já está testando o suporte, que foi resistência, foi suporte outras vezes pode buscar novamente 12.600 pontos a Nasdaq. O DAX também está em alta. Se ele cair um pouco e testar a região dos 12.630 pontos, pode continuar a subida. E o HK50 está bagunçado. Pessoal, gostou dessa análise? Não saia do vídeo sem deixar o seu joinha para ajudar o canal, ok? E também não deixe de se inscrever para não perder as próximas atualizações. Forte abraço para você, eu sou o Enéas Nascimento, esse é o canal Academia do Forex. Um forte abraço, fica com Deus.